Então, gente, vamos para a última questão do concurso, né, de 2017, a questão 80. A última questão aqui de penal militar. Trata-se do crime de peculato, né? É um dos crimes funcionais, é um dos crimes que estão lá na parte dos crimes contra a administração pública. A exemplo de corrupção passiva, de concussão. Peculato também é um crime que o funcionário público comete, né? Então, essa questão aqui não difere das outras questões. Por quê? Das outras questões que nós falamos anteriormente, né? A banca está pedindo para você correlacionar a conduta, né? Conduta, na linguagem jurídica, você vai dividir em duas, né? Que é a ação ou a omissão. É o fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas no fundo o que ele está pedindo aqui é para você saber dizer o que é o crime de peculato nessas preposições. Eles simplesmente pegaram 5 preposições, excluíram algumas palavras, acrescentaram outras, e eles querem saber aqui como é que está transcrito lá, como é que está escrito lá no artigo 303 do Código Penal Militar, o tipo penal do artigo 303, que é peculato, né? Então, se você sabe a redação exata do artigo 303 do Código Penal Militar, que é peculato, você acertará a questão. Se você não sabe, você até pode acertar, né? Mas, então assim, se você decorou direitinho, né? Se você estudou aqui os núcleos, você consegue acertar essa questão, não tem dificuldade. Então, peculato é um crime, como eu falei, um crime funcional. É um crime que os funcionários públicos cometem e acontece bastante no dia a dia policial, né? Eu mesmo conheço um caso de um graduado que foi excluído da polícia por conta desse crime aqui de peculato, porque em razão da função dele que ele estava exercendo, ele desviou peças de carro e de moto, né, das coisas que estavam ali sob a sua vigilância, né, sob a sua detenção, e acabou dando destino em razão da sua função, tinha acesso aos veículos, e aí tirou muita peça, vendeu, e acontece que foi descoberto e denunciado e foi excluído da polícia pelo crime de peculato, né? A Lava Jato, o Mensalão, a maioria dessas pessoas que estão respondendo por esse crime aqui, ó, peculato, corrupção passiva, né? Então, peculato, gente, é um crime de abuso de confiança. É um crime que o funcionário público, né, se valendo ali do poder que o Estado lhe confere em razão do cargo dele ou em razão da função ou da comissão, ele acaba fazendo as coisas para o seu enriquecimento ilícito, né? Ou para o enriquecimento ilícito de outrem, né? E é um crime que existe lá desde o período romano, né? Na verdade, peculato vem do termo latino, peculatus, que quer dizer apropriação, apropriar-se de forma irregular de bens do Estado, né? Então, provavelmente você sabe o que é peculato já, né? A descrição aqui. Vamos aqui responder então. Vamos lá. Letra A. Apropriar-se de direito de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que público, de que tem a posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se de dinheiro, então isso aqui embora o crime de apropriação indébita comece também com esse verbo, mas aqui se trata de peculato. Apropriar-se de dinheiro, certo, valor, certo, ou qualquer outro bem móvel, certo, seja um carro, seja uma moto, seja um celular, desde que público, aqui faltou ou particular, né? Desde que público ou particular. Por exemplo, policial militar apreende o ladrão, prende o ladrão acabou de roubar um celular. E aí ele vai lá e apresenta o preso na delegacia com o celular. Esse celular fica lá prendido e fica sob a detenção de quem? Do agente ou do delegado lá, né, da Polícia Civil. Então esse agente
público pega o celular, né, que é peça de inquérito, que está lá, e começa a usar como se dele fosse. Ele está cometendo um crime de apropriação de peculato, quero dizer, né? Aqui, ó, apropriar-se de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, desde que público. O celular do exemplo que eu dei aqui é público? Não é, é particular. Então a questão está errada por isso, porque desde que público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão. Comissão, gente, é cargo público também, né? O indivíduo que está em comissão, que está ali assumindo de forma temporária e comissionada, ele também está desenvolvendo a função pública, né? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, o peculato não basta só você desviar para o seu uso, né? Você pegou, o agente lá pegou o celular e começou a usar como se dele fosse, né? Ou desviá-lo em proveito próprio. Mas de repente ele não usa para o bem, para ele ou alheio, ou seja, ele pode desviar e entregar a esposa ou o filho, né? Ou ao amigo, quer dizer, é alheio, é outra pessoa. Então não é essa a resposta aqui justamente por isso, porque desde que público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou função. Letra B. Então a letra C, a letra A está descartada, a letra B lá vai. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, tá certo? Desde que particular, de que tenha posse ou a detenção. Olha, aqui ele, desde que público, aqui ele já botou desde que particular. Aí a gente viu na explicação anterior que tem que ser público ou particular, pode ser público ou particular, não é? Por quê? Porque a maioria das coisas que estão sob a posse ou a detenção do funcionário público são públicas mesmo, mas muita coisa é particular, principalmente funcionários da justiça ou das polícias, né, da polícia civil, principalmente. Por quê? Porque tudo que é apreendido, tudo que é peça de inquérito, que é produto de furto, de roubo, isso tudo vai parar na polícia civil e de lá é remetido ao judiciário, né? Então, por exemplo, nos fóruns, né, na delegacia, existem muitas armas de fogo que são apreendidas. Ali são bens particulares que foram apreendidos de alguma forma irregular. Na Ciretrans, agora na Ciretrans aqui não existe mais, né? Porque aqui botaram um pátio aqui, que é uma parceria público-privado. Então lá na Ciretrans não fica mais, mas ficava muito, tudo que era apreendido aqui de veículo irregular era mandado tudo para lá. Então são bens particulares que ficam lá, né? Sob a posse ou a detenção daquelas pessoas ali, daqueles funcionários. Então a letra B está errada porque desde que é particular ou público, né? O público são as viaturas, né? Público são os computadores, aqui mesmo do quartel onde eu trabalho, tudo isso aqui é público, né? Tudo isso aqui tem tombo, ou seja, numeração do Estado. Aí eu pego aqui uma cadeira dessas aqui, inclusive a cadeira, uma cadeira giratória bem bacana, a cadeira está lá, tem um tombo, tem um registro do Estado, mas eu levo para minha casa, né? A cadeira lá da minha casa é dura, então eu não vou levar essa cadeira aqui porque ela é confortável e deixo lá, uso lá 6 meses, 1 ano, até que alguém descobre, ó, essa cadeira é de quem? Essa cadeira é do Estado e você está usando aqui como se fosse, né? Eu me vali da minha função e peguei a cadeira e levei para casa. Eu estou cometendo um crime de peculato. E a cadeira é o quê? Público ou particular? É público, né? Então a letra B está descartada, porque desde que particular, e não, é desde que público ou particular. É o que diz lá o artigo 303. Letra C. Vamos lá. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Olhe, essa aqui não vislumbro nada de errado aqui, né? Pode ser a letra C? É a letra C? Vamos considerar a letra C, né? Geralmente, gente, eu faço assim, ó. Quando eu descarto uma questão, eu risco.
quando diz uma preposição, né? O risco. Quando eu considero pode ser essa, eu boto o pontinho aqui. Eu não marco ainda o X da questão. Boto aqui, né? Então, quando eu boto o pontinho aqui, eu quero dizer que eu estou considerando. Vamos para a letra D, né? Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, desde que público, de que tenha posse e não a detenção. Que diabo é isso? Desde que público, ou seja, né? Público ou particular, como a gente viu. De que tenha posse e não a detenção. Olhe, de que tenha posse e não a detenção. Veja, o comandante, aqui no quartel, a gente recebe viaturas, né, também descaracterizadas para inúmeros serviços, né? Isso fica em posse do comandante, ele tem a posse, né? Mas ali na Ciretran, né, os veículos que são apreendidos, ele não tem a posse daquilo, eles têm a detenção, né? É só um jogozinho de... Isso aqui é minúcia, que a banca não vai cobrar isso, né? Vamos até passar por isso, explicar isso não. De que tem a posse e não a detenção. Pronto. De que tem a posse e não a detenção. Ou seja, a gente viu lá que a descrição do artigo é de que tem a posse ou a detenção, né? Ou um ou outro. Então aqui está descartada já. Em razão do cargo ou comissão ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Está errado por dois motivos. Desde que público, só isso, e a gente já viu que é público ou particular, de que tem a posse e não a detenção, de que tem a posse e detenção, ou a detenção, né? Que é o correto. Então a letra D está descartada. Vamos aqui para a letra E. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que particular, tá vendo? Excluiu o público, aquele desde que público, aquele já botou desde que particular. De que tem a posse, a detenção e não a posse. Olha que diabo. Fiz aqui uma misturada aqui. Em razão do cargo ou comissão ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, letra certa vai ser aqui a letra C, né? Observe que eu não acredito muito que a banca evolua ao ponto de mudar esses tipos de questão aqui, gente. De questões, né? Por quê? Porque eles simplesmente pegaram a transcrição. O que diz o artigo 303 diz exatamente isso aqui, ó. Apropriar-se de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 3 a 15 anos, né? Então, ainda sobre o crime de peculato, a letra C, que é, né, apropriar-se de dinheiro, valor, apropriar-se, tá vendo? Como é que você se apropria? Você pega o que não é seu e se apropria. Eu não dei o exemplo aqui da cadeira? Eu não dei o exemplo da cadeira, ó. Dinheiro podia ser dinheiro, valor ou qualquer outro bem. A cadeira é um bem, tá vendo? Público ou particular. Então, esse crime de peculato aqui, a doutrina vai explicar aqui, ó, em peculato, apropriação, peculato, desvio também. Então, quando você se apropria para si, né? Ou então você desvia para si ou desvia para outro, para outrem, né? É o exemplo do celular que eu dei lá acima. Então, gente, que tem a posse e detenção em razão do cargo ou função. Em razão do cargo ou função. Você tem que ter a facilidade em razão do cargo ou da sua função, da sua comissão. Por exemplo, eu sou funcionário público, né? Vamos supor que eu pule ali os muros da Direc. Hoje, daqui a pouco, à noite eu espero, né? Aí escalo lá o muro, arrombo o portão lá dentro e pego 3 computadores. Eu estou fazendo uso da minha função, eu estou tendo alguma facilidade por conta da minha função de ser policial? Não. Então não tem nenhuma relação. Isso é furto mesmo, furto qualificado, né? Porque é à noite e porque é com escalada e com arrombamento. Então tem que ser, você tem que se valer da sua função, né? O peculato furto, que é o parágrafo 2º, diz o seguinte, que aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário. O interessante é o exemplo, porque é o exemplo que arrasta, né? É o exemplo que
assenta o entendimento. Olha, o peculato furto é o seguinte: eu me valendo da minha função, do acesso que eu tenho aqui às sessões, eu fazendo uso, sendo o funcionário de qualquer outro ente, eu fazendo uso do crachá, eu entro em uma sessão que não é minha, eu entro em uma repartição que não é a minha, mas eu tenho acesso por conta da minha função, que ali todos me conhecem, eu faço parte da instituição, e eu chego lá e meto a mão, subtraio e levo, boto no bolso e levo. Então isso é furto, né? É peculato furto. Então, gente, a gente existe também o peculato culposo, né? Que é o funcionário, basicamente, é negligente, né? A gente tem aqui o almoxarifado é onde fica tudo, munição, colete, uma série de coisas, né? Então, a PEFEM, que trabalha no almoxarifado, no quartel, quando ela vai no banheiro, ela passa o cadeado na porta e vai no banheiro. O almoxarifado aqui nunca fica aberto para nada. Para nada. Se tiver aberto é porque tem alguém lá. Ninguém sai do almoxarifado e vai na cantina tomar um café e deixa o almoxarifado aberto. Justamente para evitar esse chamado peculato furto, né? Porque é muita coisa de valor, coisa que se sumir, extraveio, tudo isso no militarismo é punido de forma pesada. Então, o funcionário que vai na cantina, né, vamos supor aqui, o funcionário do almoxarifado que vai na cantina e deixa o almoxarifado aberto, aí alguém entra lá e pega uma caixa de munição, de munição .40, né, uma caixinha com 50 munições, bota no bolso e leva. Na hora da contagem, aí tá, quem vai ser responsabilizado? Ela, né? A PEFEM que deixou a porta aberta, porque foi negligente, né? Quem pegou, se for descoberto, vai responder por peculato furto. E ela vai responder por peculato culposo. Por quê? Porque de forma negligente contribuiu para que a munição fosse furtada, né? Então é isso. Vamos para frente, acabamos aqui penal militar. Teria muita coisa mais para falar sobre peculato, né? Ainda tem a extinção ou minoração da pena, que é quando o indivíduo, antes da sentença irrecorrível, né, ele entrega o bem, por exemplo, no caso do peculato furto, né, a caixa de munição, né, ela descobre lá e aí vai lá e consegue reaver a caixa de munição e entrega antes da sentença irrecorrível, se ela já estiver respondendo. Extingue a punibilidade, mas não extingue o crime. E aí já foi condenada, né? Foi condenada por peculato culposo. Aí depois que é condenada, aí a caixa de munição aparece, ela vai lá e devolve. Reduz a metade da pena. Reduz a metade, mas não reduz a pena toda, né? Então é isso, estuda esse crime porque esse crime é bacana de se estudar. Pena que a banca coloca assim tão de forma simplista, né? Simplista e rasteira. Simplista e rasteira, porque até as vírgulas aqui estão nos lugares certos, né? Da mesma transcrição que está lá no artigo 303, está aqui, na letra C. Um abraço a todos, vão na fé e que Deus abençoe. É isso. E se der tempo eu vou ver as questões de história aqui, a prova de história, para responder algumas questões também. Valeu, abraço.